a mais um debate Conta Lá, que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão ser debatidas ideias, propostas e lançados desafios para o futuro do poder local. E hoje falamos do concelho de Torres Vedras, o maior concelho do distrito de Lisboa em termos de área territorial e o maior produtor de vinho do país. Mas há outras atividades que vale a pena referir quando falamos do concelho de Torres Vedras. Na área económica temos a produção de rações, de compostos para animais, a transformação de carnes e laticínios. E não podemos esquecer, naturalmente, das belas praias do concelho como potencial turístico. Mas nem tudo é positivo. No concelho de Torres Vedras há desigualdades sociais, dificuldades no acesso à saúde e à habitação. E sobre estes temas teremos a oportunidade de falar durante este debate. Nós convidamos todos os partidos com representação na Assembleia Municipal. Agradeço desde já a presença das minhas convidadas. Hoje temos um debate no feminino, o que é uma exceção nos debates de uma maneira geral. Então, tenho do meu lado direito Laura Rodrigues, candidata pelo PS e atual Presidente da Câmara de Torres Vedras, ao lado de Rita Miguel, da CDU, e do meu lado esquerdo, à direita da imagem, Felicidade Vital, do Chega. E eu começava por lançar um desafio, pedia que fossem breves e objetivas e que pudessem dizer-nos qual é o lema da vossa campanha que traduzirá a mensagem principal que querem fazer passar à população do vosso concelho. Vamos começar aqui pela atual Presidente e candidata do PS. Muito obrigada. E realmente congratular-me também pelo facto de sermos aqui um debate no feminino, não é? Tendo em atenção que neste mandato o número de presidentes de Câmara mulheres é tão reduzido relativamente ao total, portanto cerca de 9% do total é que são mulheres presidentes. É muito bom que tenhamos cada vez mais candidatas, não é? E que nós sejamos realmente aqui um exemplo depois também para outros concelhos do país. Bom, como somos poderes e, portanto, como estamos como executivo, aquilo que nos move é dar continuidade àquilo que é o nosso trabalho e fazer ainda melhor. Aliás, o lema da nossa campanha é exatamente fazer ainda melhor. E este fazer ainda melhor não é fazer mais e melhor, é fazer ainda melhor, porque, na realidade, ao longo dos muitos anos que o Partido Socialista tem estado no poder em Torres Vedras, a transformação tem sido imensa, tem sido muito grande, o trabalho tem sido muito. Eu, neste momento, neste mandato, sou Presidente de Câmara, mas anteriormente estive como vereadora também. E, na realidade, portanto, em termos de trabalho, nós sabemos que há imenso trabalho, a transformação social e económica do Concelho Cultural, do Concelho é extraordinária, mas queremos que, efetivamente, partindo daquilo que está feito, queremos fazer ainda melhor. Vamos explorar todas essas questões. Passo à Rita Miguel para nos dizer o que é que a CDU tem como principal mensagem para a população de Torres Vedras. O lema da CDU é nacional e aplica-se também a Torres Vedras. O nosso lema é trabalho, honestidade e competência. E para Torres Vedras é isso mesmo que queremos dizer. Nós estamos cá para os torrienses e para ser a voz dos torrienses no Executivo, caso sejamos eleitos. E o nosso trabalho tem sido sempre feito em prol dos torrienses. Temos uma larga história de lutas com a população, mesmo nos últimos 4 anos, especificamente com a saúde. Foram lutas muito intensas, exigindo mais e melhor para o Concelho. Portanto, trabalho, honestidade e competência em prol de uma vida melhor para os torrienses. A mesma pergunta para o Chega. Obrigada. Antes de mais, agradecer o convite. Cumprimentar as candidatas Rita Miguel e Laura Rodrigues e dizer que o nosso lema é Torres Vedras é agora. E Torres Vedras é agora porquê? Porque nós sentimos, todas as conversas que temos tido com os torrienses, sentimos que as pessoas estão fartas. Estão fartas de 50 anos de socialismo. E, portanto, o que nós queremos trazer é uma lufada de ar fresco. Queremos trazer pessoas diferentes. Queremos fazer diferente. E queremos fazer diferente em áreas como a corrupção, como a habitação, como a mobilidade, como cuidar dos espaços públicos. E, portanto, é essencialmente essa a nossa proposta. É fazer diferente, porque sentimos, e nós, inclusive, fazemos alguns surveys,
às pessoas, aos torrienses, e de facto o feedback que temos é um cansaço, as pessoas acusam o antigo executivo de fazer muito pouco e, portanto, o que nós queremos é de facto fazer diferente. Então vamos concretizar, e passando aqui e pegando aqui em algumas ideias que já foram afloradas, vamos concretizar. E eu propunha falarmos das freguesias antes de passarmos para os grandes temas que são importantes para a generalidade do concelho. As freguesias, são 13 as freguesias de Torres Vedras. A maioria... 15, agora são 15. Passaram para 15. Passam por 15 novamente. Sim. A maior parte das freguesias não é litoral, embora as freguesias litoral sejam aquelas, provavelmente, que as pessoas conhecem mais. As pessoas fora do concelho, obviamente. Para estas freguesias, todas elas, há questões pertinentes a serem... a necessitarem de intervenção. Algumas freguesias precisam de mais intervenção em determinadas áreas que outras. Quais? E quais são as propostas de cada uma dos programas eleitorais dos vossos partidos? Vamos voltar a fazer aqui uma ronda. Laura Rodrigues, vamos começar por aí. Bom, efetivamente nós temos um desequilíbrio entre aquilo que são as freguesias do litoral e as freguesias da zona nascente do concelho. Habitualmente dizia-se que são as freguesias para lá da linha do comboio, não é? E, portanto, de uma forma já um bocado estafada, e portanto nós fizemos um upgrade e chamamos as freguesias de nascente, que efetivamente são freguesias com características muito especiais, muito diferentes daquilo que é o nosso litoral, apesar de realmente a distância dessas freguesias a Torres de carro, por exemplo, são 10 minutos na mesma, tal qual como em relação ao litoral são 15. E, portanto, o nosso concelho, pelo facto de ter a cidade no meio, acaba por ser muito equidistante relativamente à generalidade das freguesias. Mas, efetivamente, aquelas freguesias que são da zona nascente são freguesias, são as poucas que tiveram diminuição de população nos últimos censos e que também sofreram com falta de investimento em termos de empregabilidade, portanto, indústrias que existiam, a agricultura que era muito forte naquelas zonas e que absorvia muita mão de obra. A agricultura continua a ser muito forte, mas deixou de absorver tanta mão de obra e, portanto, há uma deslocação realmente das pessoas para a cidade ou para as zonas mais litorais. Quais são as freguesias que preocupam mais o PS? Carvoeira, Carmões, Dois Portos, Runa. E em que sentido? Sobretudo pelo facto de haver algum despovoamento, portanto, menos fixação das pessoas. Essa situação? Há algum plano para tentar reverter essa situação nessas freguesias? No nosso programa vamos ter medidas que são específicas para aquelas freguesias. Podemos conhecer algumas? Nomeadamente em relação àquilo que é o investimento na habitação e na recuperação de espaços que estão devolutos. Em algumas das freguesias tivemos um gabinete já a funcionar e queremos que esse gabinete agora se estenda a todas essas freguesias da zona nascente e que faça a identificação de todos os imóveis que estão devolutos, que estão em situação de ruína, que não sabemos, alguns deles não se sabem de quem é, por forma a que eles possam ser transformados em habitação, que possa ser habitação acessível e que leve mais pessoas e mais jovens para o interior do concelho. Temos visto também que isso realmente é algo para a qual as pessoas estão sensibilizadas, porque já vamos encontrando famílias mais jovens que procuram essas zonas do concelho para se estabelecerem, porque efetivamente também compram de uma forma mais barata as habitações, porque já perceberam que afinal é muito fácil vir para a cidade e que nesses locais têm também onde têm qualidade de vida e onde deixar os seus filhos. O nosso trabalho e aquele que vamos continuar a fazer relativamente a equipamentos públicos, nomeadamente as escolas, é fazer as escolas fora da cidade. Portanto, aquilo que começámos a partir de 2007 foi requalificar as escolas, todo o parque escolar, fora da cidade. Portanto, de forma no exterior, para que aquilo que nós dizemos que é fixar a população, não é? Possa ser efetivamente fixada se as pessoas tiverem condições. E são essas condições que realmente nós queremos que existam nesses locais. Já vamos falar sobre todas estas questões de um ponto de vista mais abrangente. Rita Miguel, freguesias que precisam de uma atenção especial e porquê?
Desde já que diga que fico muito contente com a pergunta, porque é um tema que para mim é fraturante e é muito importante em Torres Vedras. Eu cresci em Torres Vedras e sou de uma destas freguesias nascente, uma destas freguesias desvalorizada e deixada um pouco para trás, que é o Machial. E, como tal, senti na pele a diferença que faz ser de uma aldeia e destas freguesias ou ser da cidade. Por exemplo? Transportes públicos, por exemplo, ir para Santa Cruz, para a praia com os meus colegas, porque eles estão em Torres e apanham um autocarro que vai diretamente para Santa Cruz e eu tenho 2 autocarros que passam à minha aldeia. Ou ir jantar fora com eles. Para a idade de um adolescente é bastante limitante viver numa aldeia, a menos que tenhamos sempre os nossos pais a fazer de nossos motoristas, não é? Mas o que me preocupa ainda mais nestas freguesias, e na minha freguesia, noutras em redoras que falou a Laura, 2 Portos, Runa, é a saúde. Eu cresci com 2 médicos de família no meu centro de saúde do Machial e agora existem 0. Existe uma secretária, a porta está aberta, mas funciona como polo de uma USF tipo C, que é uma USF criada e que centralizou 3 centros de saúde, e que, depois de muita discussão e pedido da população, ficou concordado que funcionariam estes centros de saúde como polos da USF e que as consultas médicas seriam lá, mas não estão a ser, está só uma secretária. Mas identificadas essas carências, o que é que propõe a CDU para poder superá-las? A CDU propõe para todas as freguesias do concelho, não só para estas, mas para todas, pelo menos um médico de família em cada freguesia. Este tem de ser, e pelo menos, digo pelo menos, porque como lhe disse há pouco, há 30 anos eram 2. Portanto, pelo menos um médico de família em cada freguesia é o lema da CDU para a saúde e mesmo em 2021 o nosso deputado à Assembleia Municipal propôs que se fossem criadas condições específicas para a fixação de médicos no concelho e foi uma proposta rejeitada pelo PS. Em 2021 a situação era má, 2025 a situação estamos em estado de calamidade. Estamos a falar das freguesias dessa zona do concelho, exato. em particular. Em particular, mas também as do litoral também são afetadas. Isto, no fundo, as freguesias do interior têm o problema do transporte, da acessibilidade, das estradas que são sinuosas e que se estão sempre a partir. Agora temos a estrada que liga Torres Vedras, 2 Portos, passa por 2 Portos. A Sobral de Montagraço está fechada para obras porque abateu e era claro que ia abater, tinha uma patologia gravíssima. Eu passei por lá de carro várias vezes, sempre a medo. E agora, a outra estrada onde eu passo sempre a medo também, com patologias gravíssimas e que cada inverno costuma abater, mas agora estamos a ver que vai abater e vai abater de uma forma até agora nunca vista. Então a CDU propõe olhar para... Tem de se olhar para estes problemas. As vias de acesso de uma forma com mais atenção, fazendo intervenções... Sim. Nelas. Bom, passamos então aqui à Felicidade Vital. Já teve tempo de pensar sobre as freguesias, provavelmente até já tem-se pensado há mais tempo. Sim. Que freguesias acha que precisam realmente de uma atenção muito particular? Nós temos conversado muito com as pessoas nas freguesias e, de facto, as do litoral também nos preocupam, mas as do interior preocupam-nos particularmente em 3 temas: mobilidade, habitação e saúde. Na questão da mobilidade, era um pouco o que a Rita estava a dizer, as pessoas queixam-se muito de transportes públicos, portanto, a Laura estava a dizer que são 5 minutos, mas são 5 minutos para quem tem carro. Quem não tem carro está preso, não consegue, então o que me dizem é que fora do período escolar é muito difícil deslocarem-se os idosos, as crianças, os jovens e mesmo as pessoas que ainda não têm carta e mesmo as pessoas que não têm carro. Portanto, nós temos várias propostas nessa área, que depois, se calhar, poderemos falar mais à frente. A questão da saúde também é um problema que está à cabeça, embora a saúde depende mais do Poder Central, a Câmara o que poderá fazer é fomentar que os profissionais de saúde se fixem no concelho. Nós temos várias propostas nessa área. Mas a questão de saúde especificamente para determinadas freguesias ou é uma situação mais generalista, mais abrangente? É mais abrangente. A situação da saúde é mais abrangente. E depois temos a questão da habitação. A questão da habitação também, Torres Vedras é um concelho caro. É engraçado porque os preços são elevados e não se conseguem fixar os jovens. Ora, a Laura já vai dizer uma coisa que eu acho até interessante,
porque estava a dizer que vão agora fazer um levantamento dos edifícios que estão devolutos. Isso também está no nosso programa, mas agora, quer dizer, estão no poder há tanto tempo, esteve 4 anos no poder, ainda não tiveram tempo de fazer um levantamento desses edifícios. Portanto, é um bocadinho esta inação de que eu falava há bocado e de que as pessoas se queixam, que faz pouco. Poderia-se fazer muito mais e depois parece que só na altura das eleições é que se tem propostas e ideias e depois durante os 4 anos fica tudo ali na velocidade de cruzeiro e é preciso fazer muito mais. Tendo ouvido as queixas da população dessas freguesias, quais foram as queixas que lhes chegaram com mais ênfase? Temos a questão da saúde, dos centros de saúde. Mas de que freguesias em específico? Das freguesias aqui da zona do... Deixe-me só consultar aqui. As freguesias, por exemplo, de Monte Redondo, de Ramalhal, Maxial, são freguesias em que as pessoas se queixam tanto das questões da saúde como das questões dos transportes. Como sabem, eu não sou de Torres Vedras e por isso precisei de me socorrer aqui da minha cábula e de estudar e temos feito um trabalho de muita proximidade com as populações e isso para nós até tem sido uma vantagem, porque conseguimos saber exatamente o que preocupa os torrienses e é para isso que nós cá estamos e cá estaremos se chegarmos ao poder e se estivermos na Câmara, se fizermos parte da equipe. Porque, na verdade, nós representamos quem vota em nós e, portanto, é importante ouvi-los, saber quais são as suas preocupações, mais do que sabermos quais são as nossas. Caso tivéssemos para além de ouvir as preocupações, é preciso ouvir as propostas. As propostas, sim, mas as propostas cabem-nos a nós. E vamos lá cabem a eles. Agora. Já referiu, acho que foi a Laura que referiu, que a população tem aumentado, sim, embora não de uma forma... Sim, é significativa. Sim. É significativamente, mas não em todo... A fixação da população não tem sido igual em todo o território. Mas a população de Torres Vedras... território é maior, sim. A população de Torres Vedras tem um indicador muito favorável relativamente ao crescimento demográfico, que sim, é uma exceção relativamente em muitos concelhos do país. Mas isso provoca pressão em determinados... A habitação, ao acesso aos serviços públicos, à saúde, à habitação. Portanto, eu propunha falarmos agora aqui um pouco da habitação, já falamos, mas do ponto de vista de respostas. Que respostas é que cada um dos programas eleitorais propõe para chegar a alguma solução que permita as pessoas terem uma habitação mais acessível, terem mais facilidade em adquirir ou arrendar casas. Voltamos aqui à mesma volta. Deixa-me começar ali pelas palavras da felicidade, relativamente àquilo que não se fez. Falta sempre fazer muita coisa, não é? Mesmo que façamos muito, falta sempre fazer muita coisa. Mas neste caso concreto, relativamente à habitação, eu estava a dizer que é fazer um levantamento em todas essas freguesias nascente, porque em algumas delas todo esse levantamento está feito e relativamente à cidade também temos um levantamento muito bom relativamente àquilo que são as possibilidades de investimento para a recuperação das habitações. Aliás... Como é que isso na prática pode ser feito? Portanto, identificam as habitações que exato, precisam de ser reabilitadas sim, e depois como é que transformam essas habitações há contacto com os proprietários. Contacto com os proprietários e o ideal seria que os proprietários tivessem na disponibilidade de ser eles próprios a intervir naquelas habitações e pôr essas habitações no mercado. Caso não seja possível. Se não for possível, a tentativa de compra aos proprietários para que seja o município a fazer a intervenção. Portanto, essas são as duas fundamentais para estas circunstâncias. Nós temos, portanto, sobretudo em Torres, mas também em algumas destas freguesias, já fizemos ao longo deste mandato a aquisição de imóveis, portanto, em estado devoluto e degradado, e neste momento temos 70 fogos. Já foram colocados à disposição da população? Sim, neste momento ainda não estão à disposição da população. Nesta altura temos 70 fogos
que estão com projetos em desenvolvimento para virem a ser habitações acessíveis. Em Torres Vedras, em Torres Vedras, em Torres Vedras, também creio que em Campelos, também em Carvoeira. Portanto, porque fomos identificando também noutras zonas e querendo fazer essas aquisições. É claro que essas aquisições são feitas às expensas do município. Tudo aquilo que foram os apoios para a habitação durante estes anos foram apoios muitíssimo curtos. E como a Felicidade também fez referência, aquilo que acontece no nosso município é que os preços estão exorbitantes. Portanto, tem havido ano a ano um incremento imenso nos valores das habitações. Isso significa que essas casas colocadas no mercado vão ter uma procura imediata? Sim, imediata. Nós temos uma estratégia de habitação. Rendas acessíveis, portanto, colocar no mercado a rendas acessíveis. É esse exatamente o nosso objetivo. Fazemos candidaturas ao primeiro direito. Falar de rendas acessíveis, para quem talvez não compreenda a terminologia, significa que... para a classe média, para as classes... Hoje no fundo, é classe média das pessoas. Exatamente, depende dos rendimentos das pessoas, mas não é habitação social. A habitação social, portanto, temos habitação social no concelho, temos acrescentado habitação social, portanto, particularmente em Torres, mas hoje a nossa preocupação incide naqueles que sobretudo nos jovens e nas classes, mesmo nas famílias de classe média e classe média baixa, que têm uma grande dificuldade realmente a aceder aos preços que as habitações têm em Torres. E, portanto, o nosso objetivo é reabilitar para arrendar a preços acessíveis. Rita Miguel, vimos aqui esta proposta, que já está em andamento. A CDU tem também a preocupação para com a habitação e de que forma apresenta soluções para esse problema? Eu diria que a habitação é o segundo tema. O primeiro tema é a saúde para a CDU e a habitação é o segundo tema. Relativamente à habitação, nós temos, a Laura estava a dizer que é um levantamento feito e está muito bem feito, muito completo, mas é um levantamento feito e que tem a versão final tem a data de abril de 2025. Eu acho que em abril de 2025 já devíamos estar a construir, não devíamos estar, ou já devíamos estar a finalizar construções, não devíamos estar ainda a fazer levantamento de informação. Depois também essa Carta Municipal da Habitação também tem uma crítica que é a maior parte dos dados vai até 2023, portanto, que é completamente desatualizado do que temos hoje, porque a cada dia a crise agrava. Carta Municipal da Habitação. Isso significa o quê? É o nome do documento que a Câmara fez para fazer o levantamento não só da procura, da oferta, do que é necessário reabilitar, exato, e com as propostas da Câmara também. E as propostas da CDU também são nesse sentido, no imediato reabilitar o que é fácil de reabilitar para dar resposta a famílias ou a pessoas em situação de risco habitacional. Mas depois, em paralelo, também tem de haver construção, porque... Creio que a Laura falou na habitação social. O que é que a Câmara pode promover em termos de habitação? Posso acrescentar ainda uma coisa relativamente à... O que é que a Câmara pode promover? Okay. Eu posso lhe dizer que nós nesta altura, peço desculpa, Rita, só para introduzir aqui, que provavelmente vai ao encontro daquilo que estava a dizer. Nossas propostas já para este mandato, temos identificados terrenos municipais que serão disponibilizados particularmente para as situações de cooperativas de habitação. Cooperativas de habitação. Nós gostaríamos também de trabalhar com os privados e fazer parcerias com os privados, mas temos contactado os privados, as empresas de construção e, efetivamente, como o preço da habitação é tão cara, eles não têm interesse em trabalhar com o público, não é? Porque depois isso são valores baixos e, portanto, ganham muito mais dinheiro assim. Se for com cooperativas de habitação, para alguns grupos, para professores, para bombeiros, para pessoas, para jovens que se agreguem para formar uma cooperativa, a Câmara disponibiliza os terrenos e portanto, organiza trabalho com essas equipas para que todos aqueles fogos que sejam construídos sejam diretamente para cada uma daquelas pessoas. Rita Miguel, a cooperativas de habitação vai ao encontro... Iria se elas existissem ainda, elas já não existem, portanto, custa-me a crer que abrindo o concurso para cooperativas que elas apareçam porque já não há grande oferta feita pelas cooperativas, ou mesmo que seja de algo. Eu acho que a dificuldade das pessoas se agregarem com esse objetivo? Sim. Temos pedidos nesta altura. Tem pedidos. Pronto, eu acho difícil dar resposta com estas cooperativas. Foi algo que ficou... Acho que a resposta mais imediata... As cooperativas ficaram um pouco... para trás. Eu acho que a resposta imediata seria a Câmara tomar... Estão a ter um olhar diferente. Sim, mas a resposta mais rápida seria a Câmara tomar rédeas.
e a Câmara já provou que consegue construir, construiu vários centros educativos, portanto, é avançar e fazer da mesma forma. Se for Presidente... Se for necessário. Se for Presidente. Se for Presidente, vamos a isso, porque a proposta da CDU e o que a CDU diz é que temos de contar connosco. O público é que nos leva mais à frente. Neste mercado da habitação não há forma de nós conseguirmos extrair uma resposta adequada com os preços que os privados estão a praticar, com esta especulação que existe no mercado, portanto... Tem que tomar conta sim, da tem de ser o poder local a tratar disto. Precisamos só do financiamento. Exato. Chega, relativamente à habitação, que estava aqui ansiosa por falar deste tema, não é? Já falou dele várias vezes. Duas principais propostas. A primeira é desburocratizar e facilitar, porque nós temos pessoas, não só em Torres Vedras, mas em Torres Vedras, que querem investir. As pessoas às vezes querem construir a sua própria vivenda e não conseguem. A burocracia é tanta, as câmaras demoram muito tempo e nós não podemos estar sempre... Licenciamentos e toda a documentação. Nós não podemos estar sempre à espera que seja o Estado a construir. Temos que dar hipótese a que os próprios torrienses ou empresas construam, mas para isso também temos que lhe dar condições. E o que eu tenho percebido... Os torrenses não constroem mais porque a burocracia é difícil, muito difícil? Porque há burocracia, porque querem construir uma vivenda e demora muito tempo e eles, entretanto, querem constituir família. E consegue identificar o motivo dessa situação? É dificuldades dos serviços? As dificuldades dos serviços, falta de mão de obra, falta de funcionários? Não. Nos serviços não sei. O que eles sentem é a falta de respostas rápidas. Às vezes até estão dentro da lei, mas são respostas muito pouco céleres. E nós, a nível da Câmara, podemos fazer muito nessa área e podemos ajudar nessa área. E aí colocamos mais casas no mercado. Depois temos a questão também de que já falámos, da questão dos edifícios devolutos. E mais uma vez, desculpem eu estar a insistir nisto, mas parece-me que com este dado novo que foi este ano, em 2025, é que foi conhecido essa lista dos edifícios devolutos, mais uma vez é tardio, porque mais uma vez em anos de eleições é que se apresenta trabalho. Portanto, esta lista já podia estar feita há muito tempo e já podia inclusive estarem as obras a decorrer, porque isso é que seria o ideal. Portanto, há muito a fazer na habitação, temos que acarinhar o investimento privado, temos que o facilitar, temos que dar condições às pessoas para poderem construir e, por outro lado, a Câmara tem que identificar quais são as possibilidades que tem de construir, não só prédios devolutos, mas também edifícios novos, utilizar todas as ferramentas que estão ao seu alcance, como PRRs e esse tipo de ferramentas, para conseguir ajudar as pessoas mais necessitadas, as famílias, as pessoas em situação mais difícil, que não conseguem nem construir, nem alugar uma casa no mercado. Portanto, essencialmente temos estas duas áreas que queremos desenvolver e para nós é muito importante, e sem me querer repetir, conseguir que quem quer construir o consiga fazer. Desburocratizar o processo. Exatamente. Posso só dizer uma coisa relativamente a isto de desburocratizar e da construção. Isto é uma verdade, portanto, não só relativamente a nós, mas relativamente ao país de uma forma geral. Portanto, relativamente àquilo que são os procedimentos para a construção, para o urbanismo de uma forma geral, todos os procedimentos são excessivos. E a Câmara consegue fazer alguma coisa relativamente a isso? Muitas vezes aquilo que acontece, quer dizer, se vierem processos perfeitamente instruídos e em zonas onde pode construir sem problema nenhum, esses processos são despachados depressa. A maior parte das situações têm limitações, pareceres que são imensos, pareceres que têm que ser solicitados à APA, à CCDR, às entidades todas e mais alguma coisa, quando aquilo que deveria acontecer é que os municípios deviam ter uma autonomia muito maior neste aspecto para poderem ser céleres. Os
municípios, a administração pública tem que acompanhar aquilo que é a necessidade da sociedade. E, portanto, não há capacidade de acompanhar aquilo que são as necessidades em termos de investimento, não só na habitação, mas noutras áreas, por parte das administrações públicas, se realmente nós estamos sujeitos a pareceres de tudo quanto é sítio e estamos presos numa rede que faz com que realmente depois haja um tempo que é excessivo para que realmente as coisas possam fluir. Pode promover a desistência até, não é? Exatamente. Portanto, em algumas situações, em relação a alguns investidores, eventualmente pode promover a desistência. É claro que não são estes investidores e estas pessoas que vão fazer a habitação acessível. Portanto, não vão resolver a situação da habitação. Aquilo que nós temos no nosso concelho, temos muita habitação, tem havido muita construção, muita habitação, muitas situações de loteamentos, de moradias unifamiliares, etc. Muitas. Mas são para situações de meio milhão de euros, 600 milhões, 600 mil, 1 milhão de euros e, portanto, não são os valores que realmente são acessíveis para aquelas que são as famílias que nos preocupam, realmente que tenham essa... Deixe-me já agora dar o meu exemplo, porque eu sou essa torriense que quer construir. E já estou há um ano no mercado à procura de um terreno, portanto, a dificuldade, para além de encontrar um terreno que seja o que eu quero, não é? A dificuldade, para mim, é o financiamento. E é o que afeta todos os jovens, e se calhar nem tão jovens, mas o financiamento para a construção é diferente do financiamento para a aquisição, e isso bloqueia logo a imensa gente que não tem as poupanças necessárias para começar e para conseguir construir. Porque muita gente quer fazê-lo, e eu conheço casos concretos que querem fazer, só que depois os orçamentos que lhes dão de construtores, quando se consegue um orçamento, que demora muitos meses a conseguir-se um orçamento, mesmo de familiares e de pessoas próximas. Mas isso é uma questão que ultrapassa um pouco a esfera... É um mercado e... Completamente é um mercado. Provavelmente é necessário fazer pressão junto do Poder Central. Sim. É um mercado, o número de empresas que existem e as capacidades que as empresas têm hoje, não é? Sim, não há trabalhadores humanos, nesta altura, muito trabalho. É essa a situação. Portanto, nós temos concursos a ficarem desertos porque, efetivamente, as empresas não têm capacidade para concorrer, não têm recursos humanos, não têm materiais, estão completamente ocupadas e, portanto, são coisas que acabam por nos ultrapassar, não é? É um ónus para todos, mas que acabam por nos ultrapassar. Mas que é preciso chamar a atenção para isso. Sim, sim, sem dúvida. Passamos à saúde, que também já falamos aqui pontualmente. Eu vou começar pela Rita Miguel, que foi ela que trouxe o tema. A saúde é uma preocupação, a primeira preocupação da CDU? Sim, a saúde... E por isso terá com certeza propostas nesse sentido. Sim, temos propostas e temos principalmente que assinalar os problemas. Portanto, a saúde, eu diria que há 3 principais problemas em Torres Vedras. A falta de médicos de família, que já falámos, a criação das USF tipo C, que vem centralizar a oferta, mas que é uma centralização e é uma gestão feita do ponto de vista lucrativo e, portanto, não se olha, por exemplo, a fatores como o transporte público, como é que podemos centralizar a oferta e depois não há transporte público que leva as pessoas àquele centro de saúde, não é? Ou àquela USF. Portanto, esse é um problema, a falta de médicos de famílias e a proposta da CDU nesse sentido era a fixação e condições para fixação. Por exemplo, não há médicos de família porque eles também não existem no também mercado. Há uma realidade, sim. Como é que se conseguem atrair? Como é que se conseguem atrair? Com que tipo de incentivos propostos? De habitação, por exemplo. Voltamos, é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, não é? Voltamos à habitação, à saúde. Não há falta de médicos, os números indicam que há muitos médicos em Portugal. Efetivamente, em Torres Vedras, nós não temos muitos médicos que sejam de Torres Vedras. Portanto, enquanto que no Norte há muitos médicos que são do Norte e que por isso estudam e voltam a casa e ficam a trabalhar na sua área de residência, e nós em Torres Vedras não temos, na zona oeste não temos, e seria também, por exemplo, uma coisa que se poderia fazer seria pagar bolsas de estudo a alunos que vão para a medicina, de forma a que eles depois voltem e exerçam durante um determinado tipo de anos no concelho. Depois as pessoas a voltar. Pois, não se pode obrigar as pessoas a formar-se numa determinada área, claro. Mas não há, eu creio que não há porque, enfim, as nossas condições socioeconómicas fazem com que não tenhamos, os alunos de Torres Vedras não têm as notas para ir para a medicina. Pronto. Acho que se houvesse, eles fossem para a medicina, talvez estivessem mais fixados em Torres Vedras. Ou havendo... Pudessem voltar à origem. Sim, mas também precisam de É uma hipótese, não é? Sim, esta é uma hipótese, mas também, por exemplo, isso seria para quem se especializa em medicina geral e familiar.
Mas depois, para os outros que têm outras especialidades, claro que não podem estar em Torres Vedras, porque precisavam do terceiro problema, que é um hospital do Oeste. Um hospital com todas as valências, onde se forme internos, onde se especializa, onde se faça especializações, e neste momento os alunos não escolhem Torres Vedras para isso, porque o Hospital de Torres Vedras, que era o segundo problema, está completamente incapaz de responder às necessidades da população. Há consultas, há serviço a funcionar em contentores, há fisiatria, há consultas na física, que é uma associação. Recorrer ao hospital na região oeste, de uma forma geral, é um grande problema. Sim, é muito difícil, e é muito difícil acompanhar quem vai a uma urgência ao hospital, quem está internado, a falta de recursos. Eu tenho estes exemplos e para mim é gritante, e foram várias as queixas que fiz, junto do Gabinete do Cidadão, diretamente, que depois remeteu as minhas queixas à Presidente do Conselho de Administração. Faltam meios, faltam recursos, falta muita coisa, não são só os clínicos, mas faltam também enfermeiros e faltam assistentes, faltam secretários, falta tudo, e falta espaço e falta equipamentos. Depois há muitos exames que estão descentralizados, porque esta coisa de descentralizar tudo, porque temos de gerir de forma a que seja mais a poupar o euro, não sei se poupa ou não, porque depois está um doente internado 2 semanas porque está à espera que o hospital privado que faz aquele exame tenha vaga para aquele doente, e enquanto isto o Estado está a pagar 15 dias de internamento. Isto é um caso específico, concreto, que eu conheço, mas que eu sei que é a realidade do hospital. E não podemos funcionar assim. Temos de ter uma resposta global e holística para o problema do hospital, para o problema da saúde em Torres Vedras. Felícia Vital, temos aqui várias questões já aqui apontadas pela Rita Miguel, mas certamente o Chega também tem outras, também ou as mesmas. Sim, mas eu deixo-me só, como nota prévia, tenho que dizer isto, porque a Rita diz que a principal preocupação é a saúde, mas depois unidades de saúde tipo C nem pensar, por uma questão ideológica. Quer dizer, o nosso objetivo é que a população tenha médico. O nosso objetivo é garantir que a população tenha cuidados de saúde acessíveis. Como esses cuidados de saúde são negociados com o Estado para a população, isso é indiferente. Nós temos vários exemplos, e exemplos com muitos bons resultados, no caso das PPPs, em que as populações estavam muito bem servidas, e para as populações é completamente indiferente. As populações querem chegar e ter o seu problema resolvido. Então, e até fica mais barato. O que é que propõe? Não é assim, porque neste caso concreto em Torres Vedras, tanto não é que houve comissões de utentes de Machiel e de Campelos que foram à Assembleia Municipal exigir que continuassem a ter o seu centro de saúde de proximidade. Sim, mas podem ter o centro de saúde de proximidade. Mas o centro de saúde de proximidade também temos que aglomerar recursos. Isso é uma das situações. E se nós tivermos, voltamos à questão da mobilidade, se tivermos capacidade de levar as pessoas ao centro de saúde, porque o centro de saúde pode ser na proximidade, pode ser a 500 metros, e as pessoas da mobilidade. Na questão da mobilidade, vamos então sair agora um bocadinho da saúde. Estamos a falar da saúde ligada à questão da mobilidade. Não, nós temos que ter, primeiro temos que ter o que já temos a funcionar muito bem, que são os transportes dos bombeiros, e aí eles têm que ser pagos a tempo e horas para conseguirem levar as pessoas aos centros de saúde e aos hospitais, e depois temos que ter outro tipo de transporte que a Câmara poderá incentivar, poderá até ser detentora deles, de forma a que as pessoas possam chegar aos centros de saúde e aos hospitais. Porque o centro de saúde pode estar a 500 metros e um idoso não chegar lá na mesma, porque não consegue andar. Claro. Pronto, portanto, a nossa proposta tem a ver, essencialmente, com o atrair profissionais de saúde para o Conselho. Porque nós, em termos de Câmara, não podemos fazer muito no que diz respeito à saúde. A saúde é um tema do Poder Central, é um tema do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde vai construir um hospital, só que o Ministério da Saúde constrói o hospital, constrói as paredes e os equipamentos, mas depois não há profissionais de saúde. E aí sim, aí entra a Câmara. E a Câmara aí tem que criar as condições para atrair esses profissionais de saúde. Quais são as propostas? Quais são?
mais uma vez, à habitação, dar alguns benefícios às pessoas que queiram vir viver para Torres Vedras. Torres Vedras é uma cidade lindíssima e, portanto, não é fácil atraí-los. Atraí-los em relação à facilidade para creches e jardins de infâncias e escolas para os seus filhos, portanto, de forma a que os profissionais de saúde se queiram fixar em Torres Vedras para trabalhar no hospital e para trabalhar nesses centros de saúde. É a única vertente em que a Câmara pode fazer alguma coisa. Porque mas em não todas hospital as outras... do futuro. O hospital que irá ser construído, espero eu, e que o seja rapidamente. Mas isso a Câmara também não pode fazer muito. Isso aí, a justiça seja feita ao atual Executivo, aí o atual Executivo não pode fazer muito. Pode pressionar, de facto, mas não pode fazer muito porque a construção do hospital está dependente do Poder Central. É premente para esta região. E que é premente. O que se pode fazer já tem a ver com os médicos nos centros de saúde, porque, independentemente do hospital, temos centros de saúde, alguns até recentes, temos um até em construção, vamos ter boas instalações em termos de centros de saúde e, portanto, temos que ter esses centros de saúde com profissionais de saúde, com médicos, incentivando a vinda desses profissionais a viverem em Torres Vedras, deles e das suas famílias. Portanto, dos filhos, das esposas ou dos esposos. Especificando esses incentivos podem ser em termos de impostos, podem ser em termos de facilidade de entrada nas creches, existe muita de isenção de algumas taxas que dependam exclusivamente da Câmara, existe muita matéria em que se pode fazer alguma coisa para que as pessoas queiram vir viver para Torres Vedras. Bom, e agora chegamos aqui à Laura Rodrigues, que terá uma visão diferente, uma vez que está no poder. Olha, a primeira coisa que quero dizer, e que tenho dito sempre, e não tenho problemas nenhuns em dizer aqui assim, para passar na televisão, é que, efetivamente, o Oeste tem sido desconsiderado, profundamente desconsiderado na área da saúde pelos Ministérios da Saúde, pelo Poder Central. Mais uma razão. O Oeste tem uma contribuição imensa em termos de PIB, em termos económicos, em termos populacionais, em termos de votos, para aquilo que é Portugal e para a região de Lisboa e para a região centro. Tem pessoas que realmente são profundamente qualificadas, tem gente que é trabalhadora, é uma zona de grande empreendedorismo, com imensas empresas. Em Torres, por exemplo, nós temos anualmente, no último ano, mais 700 empresas do que tínhamos no ano anterior. E é desconsiderado porquê? E é desconsiderado porque não há investimento. O Hospital do Oeste anda há 20 anos para ser construído. O novo Hospital do Oeste é algo que é absolutamente necessário. O Hospital de Torres Vedras, portanto, a unidade hospitalar de Torres Vedras, que agora está junta com a das Caldas e com a de Peniche, portanto, fazendo o Hospital do Oeste, nenhuma delas tem condições para servir a população. O Hospital de Torres, as pessoas fazem milagres, são bem tratadas quando estão internadas, todas elas quando estão internadas. Tenho amigos que estão... E em muitos casos têm que ser transferidos desses hospitais para os hospitais de Lisboa. Sim, claro, e para as Caldas. Ainda hoje eu recebi diversas mensagens dos bombeiros, como a Felícia estava a fazer referência, os bombeiros fazem transportes urgentes. Não têm todas as valências esses hospitais. Não. E os bombeiros fazem transportes urgentes. Portanto, qualquer pessoa numa situação de urgência vai à urgência de Torres Vedras, a urgência de Torres Vedras ou não está a funcionar ou não pode acolher, traz para as Caldas, chega às Caldas, a das Caldas não tem capacidade para acolher e eles depois dizem, olha, agora não sabemos, Presidente, não sabemos para onde é que vamos para um sítio qualquer onde acolham, ou é para Santarém, tem sido as coisas mais, mais anormais e mais é uma situação tanto quanto infernal, diremos, não é? Completamente. Além de que desestrutura completamente também, estes casos desestruturam completamente e arruinam o funcionamento dos bombeiros. A saúde está completamente arruinada. Daquilo que são os voluntários nos bombeiros. A Câmara investe nos bombeiros, paga aos bombeiros equipas específicas para fazer o transporte de doentes. O que é o PS propõe para tentar... Olha, o PS levou a saúde alguma solução. Eu acho que já hoje mas iríamos falar a nível nacional. Eu acho que nós limitar aqui ao Conselho de Torres Vedras
Mas não vamos E entrar por Será aí. caótico, mas... A primeira coisa que vou fazer depois das eleições, eu disse isto em tom de brincadeira, mas se calhar tem que ser assim, a primeira coisa a fazer depois das eleições é sentar-me na recepção do Ministério da Saúde para que a senhora Ministra me receba. A senhora Ministra é uma pessoa cordial e atenta e agradável e, portanto, eu espero que ela, vendo que eu estou ali sentada, à espera que ela me Receber, pode receba, porque receber, já pois ações fiz é que- solicitações e solicitações de reuniões, tive anteriormente, mas nos Quais últimos são os tempos... argumentos para o atraso da construção do hospital? Pois, é exatamente isso que nós não sabemos. O hospital do Oeste, portanto, durante uma série de anos, aquilo que nós tivemos foi umas incompatibilidades entre os concelhos, devia ser aqui, devia ser acolá. Já se Houve um entenderam, estudo que foi feito, houve um estudo que foi feito, depois, em conjunto, pelos municípios na Oeste Sim, contratado, e indicou a zona do Bom Barral, portanto, ali no limite entre Torres e o Bom Barral, porque era uma zona equidistante para servir a população daqui do Oeste e que permitia que ali fosse construído um hospital de última linha, é assim que se chama, creio eu, não é? Portanto, com todas as valências e que as pessoas, quando lá chegassem, não tivessem que ir ser transferidas para Lisboa, para Santarém, para não sei onde. Portanto, que ali estivesse tudo aquilo que era necessário. O senhor Ministro Pizarro fez a informação pública de que o Hospital do Oeste ia avançar e era naquele local. Depois do Sr. Ministro ter feito isto, portanto, houve queda do governo, estes dois governos do PSD nunca mais puseram absolutamente nada cá fora sobre o novo Hospital do Oeste. E, portanto, na altura disseram não é válido aquilo que o Sr. Ministro Pizarro informou, porque não houve um despacho em Conselho de Ministros ou qualquer coisa de semelhante. E, portanto, estamos exatamente na mesma coisa. Senhora Ministra, aquilo que eu estou à espera é que não haja qualquer informação até às eleições, como é natural, porque realmente... se houver qualquer tomada de decisão antes das eleições, alguns dos municípios do Oeste ficam chateados. E, portanto, Estamos num impasse muito grande. Deixe-me só Que dar é aqui uma grave chega. para os oestinos. Eu percebo que o PSD ou a AD não tem feito muito e aí concordo consigo. Agora, o PS teve tantos anos no governo. O PS também não fez. Pois não Portanto, fez. por isso é que eu não tenho peias nenhumas em dizer O que hospital já realmente podia estar construído os há muito oestinos tempo. têm sido abandonados na área da saúde pelo Poder Central. E deixe-me que diga que os de uma eleitos da forma CDU geral. e o Presidente da Câmara de Sobral Montagraço, que é da CDU também, fizeram o que a Laura está a dizer, foram para a porta do Ministério da Saúde E está tivemos várias exigir... reuniões juntos, todos juntos mesmo. Mas depois não acontece nada, quer dizer, podem até Pronto, ser e ficamos na recebidos, mesma. mas... Se calhar Ficamos precisam de na mesma. acampar lá Porque mesmo. as decisões têm que ser Sentar já tomadas e não é têm que vir cá para suficiente. fora, não é? E, portanto, Bom. depois, por outro lado, só aqui relativamente à questão dos médicos de família. Relativamente aos médicos de família, é assim, esta questão da atração dos médicos de família para o nosso Conselho é a mesma de que atrair os médicos de família para Sintra, para Mafra, etc. Sim. O que acontece é que, efetivamente, estas bonificações, estas coisas, dar-lhes casa, dar-lhes uns... Criam Não é desigualdades. darmos, é facilitarmos. Isto Podem criar desigualdades, porque há conselhos com mais capacidade, sem provavelmente, de dúvida atração do que nenhuma. outros. Criam desigualdades e não são solução. Eu quero saber quais é que são os municípios que adotaram planos para apoio à vinda dos médicos e que isso resultou. Aqui em Mafra, por exemplo, há 2 anos, eu deste ano não tomei atenção sobre o assunto, há 2 anos Mafra já pagava praticamente o dobro aos médicos, assegurava uma série de coisas e teve um médico colocado. Mas essa permanência de médicos com apoio de incentivos também tem um prazo de validade, eles não ficam Claro, lá tem para um sempre. prazo de validade, claro, é para E não para tem virem. obrigatoriedade nenhuma de ficar. O que acontece, por exemplo, Mas no eu nosso não estou a município é dizer são que isso só colocados- por si resolve completamente Não o resolve, problema. não resolve. Portanto, Porque o tem que problema ser- tem que ser resolvido a nível tem que ser central. a nível Olha, por central, exemplo, tem que haver podemos uma começar tem que haver com mais aberturas de reestruturação. vagas. Este ano foi o ano em que se Mais abriram menos vagas, vagas em medicina. mais por vagas alguma para- razão para o foi. Oeste. Portanto, há muitas outras, mas Muitas. eu estou a falar e o que eu estou a propor é na nossa esfera de influência. Das O que a possibilidades. Câmara Mas pode que não são fazer. situações de resolução. É claro, se tivéssemos Então, aqui se os candidatas a incentivos- Ministra da Saúde, a conversa seria diferente. Então, se os incentivos financeiros não são eficazes, o que é que sugeria? Tem que haver, da parte do Ministério da Saúde, uma alteração substancial relativamente àquilo que são. Eu sei muito pouco em relação ao assunto, mas
como pessoa do lado de fora e como leiga e como eleita, aquilo que eu vejo realmente é que as carreiras médicas não têm a atratividade que deveriam ter. Contratar tarefeiros e as condições a preços exorbitantes para fazerem as tarefas é uma coisa completamente anormal. Nós temos médicos que querem vir formar equipas para unidades de saúde modelo C, privados. Mas se ganham mais como tarefeiros, mas ganham mais como tarefeiros. Portanto, eles já disseram, então por este valor pois não queremos vir. Parece que... Mas deixe-me só dar um exemplo. Eu trabalhei durante 12 anos no Hospital Beatriz Ângelo, que foi um hospital que era uma PPP e depois passou para a EPE, e o que se verifica lá é que enquanto foi PPP tivemos sempre médicos, tivemos sempre enfermeiros, tivemos sempre profissionais de saúde. Quando passou para a EPE, os salários não puderam ser alterados, porque como sabem, quando há portanto não se pode diminuir o salário do trabalhador, e o que é facto é que esses médicos, esses enfermeiros, esses profissionais de saúde saíram todos. Portanto, a questão não é só dinheiro. Mas saíram porquê? Desculpa, é que não foi o grupo... porque a desorganização é tão grande, a desorganização pública, a função pública não consegue organizar. Aquilo foi uma situação digna de caso de estudo. Um hospital que funcionava perfeitamente, em 6 meses conseguiram arruinar completamente o hospital. Portanto, vamos voltar então agora a Torres Vedras. Isto só para dizer que a questão também não é só dinheiro e carreiras. Não. É também atratividade de gestão e de condições para eles verem os doentes. Que o público não consegue dar e por isso é que eles estão nos privados, porque nós não temos falta de médicos. Nós temos médicos nos privados. Nós temos é falta de atratividade nos centros de saúde, nos hospitais públicos, para que os médicos fiquem. E no caso do Beatriz Ângelo, desculpe que diga, mas então o grupo que geria as PPP depois convidou esses médicos a irem para o hospital privado? Muitos deles não foram para a Luz, muitos deles foram para voltar a Torres Vedras, para fazer aqui um desvio. Já fizemos um desvio, vamos voltar a só um exemplo. Portanto, o nosso investimento... Não vamos sair da saúde, eu sei que é importante, mas se calhar o nosso investimento na outra coisa. Tem sido fundamentalmente naquilo que nós somos capazes de fazer e podemos ser eficientes, que é criar estruturas como deve de ser para centros de saúde, para unidades de saúde. E isso estamos a fazer, portanto, já foi construída, estão 2 em construção, com qualidade para todas as valências, para que realmente possa haver equipas que queiram estar ali. E a questão da mobilidade e do transporte, por exemplo, neste caso, portanto, a Rita falou relativamente ao Machial e, portanto, isto foi uma situação que foi complexa. Foi uma situação que foi complexa, realmente. A questão dos transportes, da mobilidade e já agora vamos aproveitar, porque já estamos aqui a caminhar para o final, eu introduzia aqui um outro elemento que também se relaciona com isto que estamos a falar, que é a população mais envelhecida que precisa de se movimentar e que tem menos possibilidades ainda. E na continuidade é exatamente isso. Portanto, as nossas juntas de freguesia, a junta de freguesia do Machial assegura 2 vezes por semana o transporte de todas as pessoas, não só as mais idosas, todas aquelas que necessitarem de ir à unidade, ao centro de saúde do Ramalhal, que agora abrange então Ramalhal, Machial, Monte Redondo e Campelos, assegura o transporte para todas as pessoas que necessitam. Portanto, há marcações à terça e à quinta, 2 vezes por semana, para que realmente lá possam... Pois, mas não chega. As pessoas não escolhem o dia em que ficam doentes. Sim, mas as situações de urgência são tratadas. Há exemplos no país que poderiam ser seguidos. O nosso trabalho com as juntas de freguesia é um trabalho de muita proximidade e às vezes há um esquecimento relativamente a isso e há muitos municípios que não trabalham assim. Mas nós pegamos no telefone e dizemos, olha, o senhor não sei quem, nós sabemos que o senhor não sei quem, que telefonou agora e falou não sei quem, aquele senhor precisa de um transporte para ir com urgência ao centro de saúde. E a junta de freguesia tem transporte, tem carrinhas para fazer esse transporte. Vamos ouvir aqui um chega sobre exemplos do país que podem ser aproveitados. Por exemplo, Viseu tem um transporte que é sobre demanda, que é o DRT, sim. Pronto, em que parece-me que funciona muito bem, em que as pessoas, quando precisam, telefonam para a Câmara, existem carros que até são elétricos, amigos do ambiente, em que vão buscar essa pessoa e vão colocá-la e depois vão fazer outros serviços e depois vão novamente buscá-la. Isso é sustentável? Quer dizer, considerando que é um carro elétrico,
pelos vistos é. Na Câmara de Viseu isso funciona. Sim, mas isso na cidade. Mas é não é sustentável, mas é um serviço à população. É um serviço e para isso é que existem os dinheiros públicos. É exatamente para fazer serviço à população. E, portanto, é um bom exemplo onde devemos gastar o dinheiro público. Também existe no Médio Tejo a DRT, que faz isso com táxis, mais ou menos dentro do mesmo género. Portanto, nós não precisamos de ter uma carreira todos os dias a passar ali àquela hora, mas temos que ter soluções que sirvam às populações. Não podemos deixar os idosos entregues à sua sorte sem sequer conseguirem ir ao centro de saúde. Portanto, há vários exemplos. Podemos ir por essa via. Só dizer que Carvoeira, Carmóis, Dois Portos e Runa têm um serviço entre todas as juntas que faz exatamente Rita, acha que este serviço não está a funcionar como devia e não era essa a necessidade da população? Também acho que a população tem, antes da criação de uma OSF tipo C, a população tem de ser consultada, que neste caso não foi e surgiu como uma arbitrariedade. Tem de ser consultada, tem de se ouvir a população e saber o que é que quer. E claro que elas têm os exemplos. Nós temos este exemplo da população do Machiel e de Campelos que se organizou contra esta OSF falar com cada um deles nesta altura, veja quem é que não foi atendido e quem é que está em situação pior do que estava antes. O que é curioso, porque os médicos são os mesmos. O número de médicos é o mesmo, mas as consultas, logicamente... O que é que a CDU propunha para melhorar a mobilidade no concelho? Tem de haver mais transportes públicos, mais frequentemente. Sim, sem dúvida. Não só dentro do concelho, porque agora aplaudimos e é uma medida muito boa da gratuidade dos transportes públicos, mas não pode ser também, depois daqui a uns anos, utilizada para dizer eram gratuitos e ninguém usava. Ninguém usava porque eles não servem às pessoas. Tem de haver mais transportes, tem de haver... Não pode ser 2 autocarros por dia para uma localidade. Mas o mapa dos transportes públicos, no seu entendimento, está correto? O mapa até está correto. A frequência é que... Bom, alguns são longos demais, mas até se compreende, mas a sua frequência tem de ser aumentada. O número de autocarros diários, ao longo das décadas, em vez de aumentar, se calhar até diminui. Os horários nunca mudam. Portanto, é preciso ver que tem de servir a população e tem de servir de forma a que a população consiga ir trabalhar. Há localidades que não têm autocarros que os levem a Torres para estar lá às 8 da manhã, por exemplo. Se trabalham às 8 da manhã, não têm forma de lá estar. São coisas muito concretas e que afetam em larga escala a vida das pessoas. E depois também, dentro da cidade, os estudos também deviam circular mais frequentemente. Mesmo as diretas para Lisboa, a forma como a Barraqueira Oeste faz esta gestão nas férias, nos períodos escolares, assim, de um dia para o outro, alteram o horário sem informar as pessoas, sem atualizar na aplicação. Portanto, a parte dos autocarros tem de ser, a Câmara tem de tomar rédeas e não deixar só a Barraqueira Oeste fazer o que quer com este serviço. E depois temos o comboio, não é? A ferrovia, que está esquecida, exato. Que começou e estávamos com esperança que finalmente tivéssemos o nosso comboio a funcionar e que não funciona. E eu não vejo a pressão da Câmara nesse sentido. E este tema seria importante também para tirar alguma pressão do trânsito que existe em Torres Vedras, porque a estação de comboio é num sítio e a estação rodoviária é no outro, o terminal rodoviário é outro, e quem puder ir para Lisboa por aqui, escusa de estar a atravessar a cidade e contribuir para mais trânsito. Eu tenho uma informação para vos dar, chegamos ao fim. Deixamos a ferrovia como uma ideia para colocar em ação. É mais um exemplo do nosso país, não é? Nunca chega ao fim. É mais um exemplo do que tem sido o nosso país. Chegamos ao fim desta nossa conversa sobre as ideias e as propostas para... Então, mas tem que ser rápido. Muito rápida. Uma coisa, diga. Que é, os transportes são gratuitos em toda a zona do Oeste. Está dito. Não há, e eu vou encerrar, mais intercomunidade. Eu vou encerrar este debate sobre o Concelho de Torres Vedras, dizendo que o PS garantiu a maioria absoluta mais uma vez nas últimas eleições e que a abstenção foi de 46%, mais baixa do que em 2017.